Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso ABC do Excel. Para você que já é nosso aluno, eu vou fazer a correção dos exercícios do módulo 8. E você que ainda não é nosso aluno, clique no link abaixo e conheça todos os cursos e treinamentos da Aula Com. Vamos lá. Nesse primeiro exercício, ele traz como enunciado: retire os espaços excessivos dos nomes abaixo. Deixe somente as primeiras letras de cada nome maiúsculas. Identifique a posição do primeiro espaço e separe somente o primeiro nome por meio de funções. Muita coisa, né? Vamos respirar e fazer pausadamente. Vamos lá. Primeiro, ele pede para deixar somente, aliás, para tirar os espaços excessivos dos nomes abaixo. Então, olha só, quando a gente vem aqui nesses nomes, deixa eu aumentar um pouco o zoom, eu dou um duplo clique. Se eu vier aqui para frente, olha só, tem um espaço antes do nome, tá vendo? E isso acontece com algumas pessoas. Algumas não têm espaço, outras têm mais, outras têm menos. Então, ele quer que a gente tire esse espaço e coloque aqui. Qual é o nome da função utilizada para isso? Para o teu nome arrumado. Arrumado no sentido de tirar esses espaços excessivos, né, como o enunciado traz. É a função arrumar. Então, eu vou fazer igual arrumar, abro parênteses, aí ele vai pedir o texto que eu quero arrumar, clico no nome, fecho parênteses, dou um Enter. Então, primeira etapa concluída. Tranquilo. Depois ele pede, deixe somente as primeiras letras de cada nome maiúsculas. Então, Abigail Barbosa, por exemplo, ela está totalmente em maiúsculo. Ele quer que nós deixemos somente a primeira letra de cada nome. Então, para isso, vamos utilizar a função pri maiúscula, igual pri ponto maiúscula. E aí ele pede o texto. Fecho parênteses, dou um Enter, olha só. Abigail com A maiúsculo, Barbosa com B maiúsculo e o restante minúsculo. Fecho parênteses. Aliás, fecho parênteses não, né? Eu arrasto aqui para baixo. Agora, ele pede para identificar a posição do primeiro espaço. Então, Abigail Barbosa tem um espaço aqui entre o Abigail e Barbosa. Ele quer que a gente identifique onde que está esse espaço, qual a posição dentro dessa célula. Para a gente fazer isso, nós temos que utilizar a função localizar, porque ele vai nos trazer exatamente essa numeração. Quando eu abro parênteses, ele pede primeiro o texto procurado, que no nosso caso é o espaço. Então, eu vou colocar entre aspas o espaço. Se fosse qualquer outra coisa, fosse uma letra, fosse um traço, fosse, enfim, qualquer coisa que eu quisesse procurar, eu preciso colocar entre aspas. Ponto e vírgula no texto, então ele está pedindo, perguntando, melhor dizendo, qual é o texto onde eu quero procurar esse espaço. Vou clicar aqui no nome. Ponto e vírgula. O número inicial, eu posso colocar 1 para ele começar a procurar do primeiro caractere, ou eu posso deixar sem nada. Isso é opcional. Fecho parênteses, dou Enter. Então, aqui, ele está falando que em Abigail Barbosa, o espaço aparece na posição 8. Quando a gente olha aqui, o nome Abigail tem 7 letras, então a oitava posição é o espaço. Então, está certo. Vamos arrastar para baixo e tudo ok. Agora, por fim, a gente tem o pedido para separar somente o primeiro nome por meio de funções. Então, qual função que a gente pode utilizar para separar o conteúdo de uma célula? Nós temos três. Se eu quero separar os primeiros caracteres, né, o início de uma célula, eu posso usar esquerda. Se eu quero trazer os últimos caracteres, eu vou usar direita. E se eu quiser os caracteres do meio, eu vou utilizar o extrair dados. Como ele está falando que é para a gente trazer o primeiro nome, a gente sempre vai começar do começo, né? Pegar do começo. Então, a gente pode utilizar a função esquerda. Esquerda, abre parênteses. Aqui ele vai pedir o texto, ponto e vírgula. Agora ele quer saber a quantidade de caracteres. Quantos caracteres que tem no primeiro nome? Olha só, aqui nessa coluna eu tenho a posição do espaço. Então, eu sei que o espaço nessa linha está na oitava posição. E eu sei também que o espaço é sempre uma posição depois da última letra do primeiro nome. Então,
Se a Abigail tem 7 letras, o espaço vai estar na oitava. Se eu fizer essa conta ao contrário, se eu pegar o 8 e diminuir 1, eu vou chegar na quantidade de letras do primeiro nome, ou seja, vai ser 7. Então, eu posso fazer o 8, né, clicar na célula E6 e subtrair o número 1. Então, a gente vai ter esquerda, pedir para ele extrair aqui a partir da esquerda nessa célula D6 e a quantidade de caracteres vai ser 8 menos 1, para trazer aqui certinho o primeiro nome. Fecho parênteses e dou um Enter. É só Abigail. Vamos arrastar para baixo e aí ele conseguiu fazer o processo certinho para todas as linhas. Se você ficou com alguma dúvida nisso, pode deixar aqui nos comentários, tá? Ou também acessar o nosso suporte ao aluno lá nos canais que você já tem dentro do curso. Vamos agora ao segundo exercício. Retire o hífen dos códigos abaixo e deixe conforme o exemplo da primeira linha. Então, aqui nós temos nessa primeira coluna os códigos com hífen e ele pede para a gente tirar o hífen, deixar igual esse primeiro exemplo. Como que a gente pode fazer isso? Através da função substituir. Então, igual, substituir, abre parênteses. Aqui ele está pedindo o primeiro texto, ou seja, qual é o texto que eu quero fazer essa alteração. Vou selecionar aqui na célula B7, ponto e vírgula. Opa, ponto e vírgula. Texto antigo. Qual é o texto antigo? É o traço. Texto antigo porque é o que eu quero tirar, né? Então, eu quero tirar o traço ou hífen. Vou colocar ele entre aspas, porque é um texto. Ponto e vírgula. Novo texto, eu vou substituir esse traço pelo quê? Por nada, né? Porque eu tirei o traço aqui e ficou sem nada, só juntou um número com outro. Então, eu vou deixar duas aspas seguidas, sem nada dentro, e aí ele vai entender que é um nada. É isso, posso finalizar a fórmula aqui, vou fechar parênteses e dou um Enter. Prontinho. Agora a gente arrasta para baixo. Opa, vamos lá. Agora foi. E está pronto. Agora, o exercício 3, unifique as informações das três células, incluindo um hífen em cada uma. Então, aqui, se lá no primeiro exercício a gente separou os dados, né, do nome, aqui ele quer que a gente unifique. E unifique com detalhe, colocando o hífen entre cada um desses dados. Nós temos duas maneiras de fazer isso. A primeira é através da função concatenar. Então, eu vou fazer concatenar, abre parênteses, e aí eu vou clicar em cada uma dessas informações. Então, primeiro vai ser a informação 1, ponto e vírgula. Depois da informação 1, eu tenho que colocar um hífen, porque entre a 1 e a 2 tem um hífen. Então, aqui eu vou colocar esse tracinho, que representa o hífen, entre aspas. E ponto e vírgula. O texto 2, o texto 3, na verdade, vai ser esse daqui, a informação 2. Então, vou clicar nele, ponto e vírgula. O que vem depois da informação 2? Outro hífen. Então, entre aspas, vou colocar o outro hífen. Ponto e vírgula. Aí ele vai pedir o texto 5, que é o dado que está aqui na informação 3, que é a célula D6. E aí acabou, porque o hífen é entre um dado e outro. Então, eu já coloquei entre o 1 e o 2, entre o 2 e o 3. Quando eu inserir a informação 3, eu posso fechar parênteses e dar um Enter. Prontinho, olha só como ficou. Os três unificados com o item separando eles. Eu falei que tinham duas maneiras de fazer isso. Tá? A primeira é através da função concatenar, a outra eu vou fazer aqui no lado só para não bagunçar a visualização, que é através do e-comercial. Então, não precisa puxar nenhuma função diferente. Vou fazer igual e eu já vou direto na informação que eu quero juntar. Informação 1, e-comercial, entre aspas, vou colocar o hífen, depois e-comercial de novo, informação 2, depois e-comercial. Então, o e-comercial ele sempre vai aparecer quando for juntar as coisas. Então, informação 2, e-comercial, hífen depois. Entre aspas, sempre. E-comercial, informação 3. Então, o e-comercial aqui é como se fosse o ponto e vírgula do concatenar. Tá? Entre uma célula e um hífen tem que ter
ele, porque senão ele não vai conseguir juntar. É como se fosse uma cola. Então, se eu quero colar a informação 1 no hífen, depois o hífen na informação 2, depois a informação 2 no hífen, depois o hífen na informação 3, entre cada uma dessas dobras que eu falei, eu preciso passar uma cola, que no caso é esse e-comercial. Dá um Enter, chegamos no mesmo resultado, olha só. Arrastar aqui para baixo e prontinho, está concluído. Então, encerro aqui essa aula. Se você tiver alguma dúvida, manda para a gente e eu te encontro na próxima. Até lá!